Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ipsoscast. Hoje a gente vai falar de um tema muito efervescente e incrivelmente relevante para o ano e para o país, que é o mercado automotivo brasileiro. E a gente tem aqui uma convidada super especial, um parceiro nosso de longa data, que é a revista Automotive Business, e a Giovana, a editora-chefe da revista. Seja muito bem-vinda, Giovana, obrigado por estar aqui com a gente. Ai, obrigada, Marcos. Um prazer imenso estar aqui com vocês para essa conversa tão necessária. A gente invertendo um pouquinho os papéis, né? Normalmente eu entrevisto você, eu entrevisto o Marcelo, dessa vez vai ser um bate-papo. Que legal, obrigado por você estar aqui, um prazer ter você. E o Marcelo Pereira, que lidera a área de pesquisas automotivas e de mobilidade aqui na Ipsos Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Isso mesmo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse assunto que é um assunto tão motivador e que tem tanta coisa para ser compartilhada, né? Ele é extremamente efervescente, realmente. Nesse momento. E é um grande prazer estar aqui. Eu queria só fazer uma análise um pouquinho histórica, porque por mais que a gente já tenha deixado a pandemia para trás, eu acho que a pandemia, o setor automotivo do Brasil de maneira geral, aliás, no mundo, foi incrivelmente impactado, possivelmente um dos setores mais impactados pela restrição de mobilidade imposta pela pandemia. Queria entender o que mudou desde então, quer dizer, daquele 2019 ou fevereiro de 2020, antes do mundo virar de ponta cabeça, o que mudou no nosso cenário que impacta o setor? Nossa, bastante coisa. Quem começa Pode com essa batata quente? Eu acho que a gente tem, é curioso, né? Quando a gente olha para trás, 2020, tem aquela sensação de outro universo, né? E tudo que a gente passou desde então, de ficar em casa, de não saber o que acontece, vacina, não vem. Bom, no setor automotivo, acho que as coisas mais relevantes são uma mudança muito clara na forma como o setor, a indústria tem se posicionado para vender seus produtos. Então, a oferta de produtos mais incrementados, que buscam um consumidor com mais poder aquisitivo, esse posicionamento das empresas de queremos margem de lucro, não queremos tanto volume, quer dizer, agora isso vem mudando um pouco a discussão, mas isso é muito curioso. O consumidor interessado em ter acesso a essas tecnologias e nem sempre podendo pagar pela posse de um veículo, então acessando essa mobilidade por outros canais, né? Acho que ficou muito mais popular, mais simples, alugar carro, essa barreira que existia de talvez, né, um certo tabu foi derrubada, muito mais gente interessada e acessando veículos, usando serviços aplicativos de mobilidade. E aí acho que a realidade é essa, né? Uma camada da população, de fato, sem acesso à posse de um veículo, talvez até com uma condição de acesso, mas não sendo o veículo que gostaria de ter, né, com aquelas tecnologias. E também percebo que cresceu muito essa agenda ambiental, né? Pouco mudou, de fato, na participação nas vendas, na configuração que a gente tem do veículo que a gente usa quando a gente pensa em impacto ambiental, mas a discussão é muito mais presente hoje, a preocupação é muito mais presente, a cobrança é muito maior. Então vejo esses dois aspectos, assim. Não sei se o Marcelo está de acordo. Não, sem sombra de dúvida, não, perfeito. Eu acho que acrescentaria ali também essa mudança que a pandemia nos trouxe também do home office, que acabou virando algo muito mais presente do que era antes de tudo isso. Antes nós nos deslocávamos frequentemente até o escritório, até o trabalho, e o carro acabou tendo agora um papel um pouco diminuído nessa representatividade do teu dia a dia. E isso começou a levar as pessoas também a repensarem a posse, como você comentou. Então, muitos optaram, eu não vou ter mais um carro, mas eu vou buscar uma locação, eu vou buscar um contrato diferenciado que se adeque à minha necessidade. E a pandemia também, ela acabou trazendo naquele período mais crítico, uma certa frustração, porque você não podia viajar, você não podia sair, não tinha a convivência, e muitos começaram a valorizar o carro também como algo mais, eu vou me dar um presente. Então, eu vou comprar um carro mais equipado, eu quero mais agora, eu quero multimídia, eu quero tudo completo. E você acabou tendo um incremento, e isso casou com o movimento das montadoras de priorizar os veículos mais equipados. Então, foi meio que um movimento quase que foi sendo natural, e isso fez com que os veículos mais baratos de entrada
acabassem desaparecendo do portfólio hoje de vendas. Vocês trouxeram tanta coisa, eu estou tentando aqui organizar, porque me parece que eles têm essa mudança, uma mudança tão avassaladora que ela vem de 3 lados diferentes. O primeiro é o contexto, obviamente a pandemia é um contexto de exceção extraordinário, mas o que fica é, por exemplo, o home office que o Marcelo citou, e você pode morar mais longe, porque você vem menos, quer dizer, muda um pouquinho as necessidades de mobilidade. Giovana trouxe a história da oferta. Então a gente fala de contexto, a oferta, quer dizer, já que eu tenho uma limitação, por exemplo, de componentes, eu vou priorizar quem me dá mais dinheiro. Acho que é uma estratégia absolutamente justa. Sim. E começou a se materializar também na posição dos mercados, né, nos rankings. E aí vocês falam também da mudança da exigência do consumidor. Então tem mudança de demanda, mudança de oferta e mudança de contexto. Estou errado nessa interpretação? Ou seja, tudo. Não, né? Basicamente. Basicamente tudo. Vamos falar só um pouquinho então da mudança de oferta e como é que isso impacta o que está acontecendo hoje. O cenário de hoje, a gente está aqui gravando no meio de junho, mais ou menos, a gente está falando de uma perspectiva até o final de maio de crescimento do mercado de 10%, que ainda é inferior ao que a gente tinha antes da pandemia. Né? Quer dizer, então a gente ainda está, pela primeira vez está conseguindo ver um crescimento desde 2020, mas ainda assim um volume menor. Primeiro eu queria dar uma analisada neste fator, né? Que isso está traduzindo dessas grandes mudanças que a gente identificou aqui? Eu acho que para iniciar, para trocar um pouco com a Sim, claro. o que a gente acaba percebendo aqui é que realmente nessa mudança de comportamento do consumidor e da oferta, o que a gente vê ali é que houve uma aceleração do movimento para os veículos mais completos, onde os veículos com segmentação SUV se destacaram. Eles caíram no gosto não só do brasileiro, mas no mundo todo. O SUV ele cresceu muito como opção, né, onde o cliente ele acaba tendo um carro que ele pode fazer tudo o que ele quer na cidade e também pode ter um deslocamento mais aventureiro, e ele acaba mesclando as duas coisas. Então isso fez uma mudança, e no caso do cenário brasileiro, ele também mostra muito claramente que o veículo líder de mercado, que lá em 2019 tinha mais do que 2 vezes o volume do segundo colocado, ele hoje passa a ser um coadjuvante dentro do cenário, ele já não é tanto o dominante. Então, você vê aí que realmente há esse movimento de mudança do que o cliente espera de um veículo e o que ele busca. E aí, realmente, o comportamento está no modelo SUV como crescente. Os volumes estão muito longe do que foi antes da pandemia, não só no Brasil, como em outros mercados. Em outros mercados também. Isso acontece internacionalmente também? Acontece. Até quando nós comparamos o Brasil com outros mercados, a Europa, ele perdeu em média 30% do volume de vendas em relação a 2019. É um volume muito grande. O Brasil, ele também perdeu um volume na casa de 27%, que são volumes impactantes. Quando nós olhamos um pouco isso, só 2 mercados efetivamente recuperaram, que foi China e Índia. O restante ainda está buscando uma retomada. Né? E aí tem muito do que a Giovana comentou sobre a mobilidade, a pegada ESG, e por que a Europa acho que não cresceu tão rápido? Porque eles estão em outro momento, eles estão analisando a mobilidade com uma visão muito mais profunda, muito mais da ecologia e todas essas lógicas de a partir de 2030 não pode mais ter carro a combustão. Então, para eles, a mudança no segmento é muito mais pesada e muito mais voltada para a questão ambiental, que ainda não chegou no Brasil da mesma velocidade. Sim, está começando a palpitar agora, né? Uma questão, né, pegando esse gancho dos volumes em relação à oferta, eu acho que tem um movimento das empresas, da indústria, de, ok, temos um posicionamento claro de querer vender veículos mais equipados e tudo mais, até atendendo a esse desejo do consumidor, essa convergência, né, Sim. dos dois, mas ao mesmo tempo, agora no Brasil, começou a pegar um outro lado. Tá, muito bem, mas o mercado precisa crescer, né? A gente não pode ficar estável nessa base de 2 milhões de veículos que a gente tem, tendo uma capacidade produtiva para quase o dobro disso. Então também começa esse movimento no Brasil de tentar desenhar até políticas públicas, isso de algumas marcas em particular, né? Para fomentar a participação do carro popular. Eu vejo que tem 2 situações claras quando a gente pensa no produto que o setor automotivo, a indústria está oferecendo e o mercado que a gente tem. Uma
parcela gigante dos consumidores não tem acesso a um carro novo, claro que nunca, na verdade, nunca teve, né? Mas aquele consumidor que no passado podia sonhar com um carro 0 km, hoje está muito longe, né? Isso mudou bastante. E também tem isso, né? Um novo mercado em ascensão, emergindo aí, né? Já de mobilidade, né? De serviços. Então, a gente tem um mercado de aluguel, né, de locadoras que hoje respondem por mais ou menos 30% das vendas, né, da indústria automotiva, e o veículo continua sendo pensado com uma limitação muito grande, né? Eu não vejo uma propensão, um desejo das empresas de pensar em desenhar produtos que serão usados por um motorista de aplicativo que dirige o dia inteiro, então é muito mais exaustivo, para o passageiro que vai no banco de trás. Eu acho que esse passo a indústria ainda não deu e é um mercado pulsante, né? É muito bom esse ponto. Eu não sei se esse número ficou claro, eu queria repetir ele porque eu achei ele muito impactante. 1/3 de toda a produção automotiva do Brasil vai para locadoras. Quer dizer, aqui tem um lado que é muito impulsionado pela regulamentação. Quer dizer, quais são as brechas em termos de custo, em termos de impostos, em termos de taxas, que direcionam a demanda, né? Por exemplo, essa demanda é uma demanda altamente impulsionada pelas regras do jogo. Mais até do que a demanda. E a Giovana traz um outro problema que eu acho que é muito interessante a gente ver hoje em dia, que é o quanto ainda falta a indústria automotiva entender, se aproximar dos desejos do consumidor. Porque uma coisa é você produzir os seus produtos de acordo com as regras do jogo, as regras de imposto, por exemplo. Outra é atendendo demanda. E me parece que a gente ainda talvez esteja nessa transformação. O quanto a gente ainda está reagindo a fatores administrativos, vamos dizer, Sim. mais do que os consumidores finais. Faz sentido isso, essa análise? Ah, com certeza, demais. Não, certeza. Legal. E aí, quem são os vencedores desse novo momento? Assim, a gente agora está num novo momento com o cenário que vocês desenharam. Quais são? Vocês falaram certamente do SUV, eu acho que é um fenômeno recente e altamente revolucionário do ponto de vista de posicionamento e vendas. Quem mais? Quais são os outros vencedores desse novo cenário? Olha, a gente pode ver aqui que nesse período da pandemia, a marca que mais cresceu, que mais evoluiu, foi a Fiat, né? Sim. Ela cresceu porque a gente enxerga uma administração muito eficiente dos recursos, como a Giovana comentou, da falta de recursos, componentes que nós tivemos durante o período da pandemia. Ela soube utilizar muito bem essa cadeia e fazê-la funcionar a seu favor. E também ela foi muito assertiva como estratégia na construção do seu line-up de modelos. Ela lançou diversos modelos, apesar de ser um período crítico. Ela não deixou de se manter presente, né? O plano de investimento dela, ela se adaptou muito rapidamente. Então ela teve um grande impulsionamento. E as outras marcas que fazem parte do grupo Stellantis também não foram, vamos dizer assim, muito diferentes. Todas elas tiveram uma evolução menor do que a Fiat, foi um grande destaque, mas Jeep, Peugeot e Citroën também evoluíram. A GM foi uma das marcas que sofreu mais, foi aquela que ficou com a fábrica fechada por mais tempo, né, Giovana? Sim. E com o carro-chefe deles, que era o veículo de entrada. Então eles sofreram muito. Que foi o segmento mais impactado. Foi o segmento mais impactado, que vem em linha do que a Giovana introduziu para a gente no início, falando sobre essa questão de um veículo de uma oferta maior que ele também desapareceu. Veio retomar somente agora, né, com maior volume em 2023. Sim, é interessante, é muito bom isso que você trouxe, Marcela. A Stellantis é interessante porque, de certa forma, um fruto pandêmico, né? Porque foi um grupo que se formou na pandemia, com a fusão da FCA com a PSA, e colhendo resultados, assim, com uma gestão muito assertiva na região, né? A Fiat fez um reposicionamento completo, né? Então, aquela marca de veículos de entrada, a Fiat era justamente isso. Sim. Uhum. E aí, esse segmento sumiu e a Fiat também elevou o seu jogo, assim, com veículos com uma proposta mais adequada a esse desejo, a esse consumidor talvez um pouco mais endinheirado, a esse consumidor que tem o interesse em SUVs, em picapes, e tem tido muito sucesso nessa estratégia. Por outro lado, a Citroën, que é uma marca do grupo, que também
era uma marca com uma pegada um pouco mais premium, né? Um premium mais acessível, se reposicionou para o carro popular, né? A gente vê o novo C3 aí com uma política de preço bem agressiva, também tendo um sucesso de vendas. E um movimento que a gente não pode deixar de analisar aqui é a nova leva de chinesas, né? 10 anos depois da entrada de Jack Motors, Chery no Brasil, que aí um movimento caótico de tropeços, acertos e tropeços, a gente tem a GWM anunciando um grande investimento no Brasil, com o lançamento agora do seu primeiro produto, e tem a BYD também oferecendo veículos com um posicionamento super elevado, brigando no segmento premium, com marcas de muita tradição, um relacionamento muito forte com esse cliente e tendo um resultado muito interessante. Então, vai ser empolgante acompanhar como essas marcas vão se desenvolver no mercado local. Eu acho que adicionaria isso que você trouxe uma coisa muito interessante, porque essas duas marcas chinesas, né, associadas também ao que a Chery, né, que a Chery buscou fazer, elas estão mais focadas naquilo que você comentou de buscar a tecnologia, o que é o futuro. Então, é o veículo posicionado no híbrido, é o veículo 100% elétrico, o que a gente não vê nas montadoras que já estão no país há mais tempo. Então, elas vieram buscando trazer uma oferta com uma visão de futuro, com uma visão diferenciada. E elas vêm realmente conquistando um público importante, e elas já são destaques, cada uma delas no seu segmento. Como você comentou, a Great Wall, por exemplo, ela já aparece entre as 5 maiores em vendas de veículos híbridos. Então é fantástico. E a BYD, do outro lado, ela já aparece entre as 3 primeiras nos veículos 100% elétricos. Então elas não vieram para brincar no mercado. Já que a gente entrou nesse tema aqui, não dá para a gente não falar de veículos híbridos e o processo de eletrificação. Como vocês veem a evolução desse segmento no Brasil agora e o que deve acontecer no futuro? Nossa, a gente está num momento um tanto quanto caótico, né? Acho que essas chinesas, como o Marcelo bem disse, chegando com um acerto na abordagem do consumidor, até no posicionamento das concessionárias, uma oferta de serviços muito centrada no cliente e tudo mais, de alguma maneira puxaram a indústria que estava aqui estabelecida, achando que ia ditar o ritmo das coisas. E talvez sem interesse de mudar o status quo. Exato, né? Com o seu parque fabril para produzir veículos a combustão, tudo mais, né? E aí eles começaram a puxar, a ditar o tom dessa evolução. Hoje a gente tem um cenário, Marcelo, acho que tem esse número mais fresco, mas mais ou menos 2% das vendas são de eletrificados, né? Hoje o 100% eletrificado é 0,4% do mercado, e quando você já coloca os híbridos, você já chega a 3,5%, que supera os veículos 100% a gasolina, que ainda tem comercialização, principalmente os importados. Então já mostra que o cenário vem mudando e esse crescimento vai continuar. Mas o share é baixo, quer dizer, sem dúvida vai crescer, mas o share é baixo. Então falando de 3,5%. O crescimento é alto com uma base muito pequena, né? É isso. E o que deve acontecer no futuro? Qual é a visão de vocês, olhando talvez outros mercados mais desenvolvidos, mais evoluídos? Eu acho que o Brasil tem um modelo muito peculiar, né? Por causa do etanol e todo o debate que a gente tem em torno do etanol como uma solução interessante do ponto de vista de sustentabilidade. Entendo, né, pelo que a gente vê do movimento das marcas, que a oferta de veículos híbridos, flex, vai crescer muito rápido. Vai ser preciso entender como vai ficar o posicionamento de preço desses carros, né? Em que momento essa solução híbrida elétrica chega numa camada mais baixa, em que momento a gente vai começar a ver esses veículos nas ruas mais presentes na oferta de locadoras, que a gente citou da grande participação nas vendas, na oferta de aplicativos, né, de motoristas. Hoje a gente tem, por exemplo, a 99 fazendo um trabalho aí, aliança pelo veículo elétrico, tentando movimentar, mas em que momento isso ganha corpo, né? Eu acho que esse é a grande dúvida, né? É o X da questão, né? Se é no ano que vem, se é daqui 2 anos, 3 anos que nós vamos ter essa inversão, mas com certeza a hibridização vai ser o caminho para o Brasil. Concordo 100% com você. O veículo híbrido no Brasil ele vai ser um step necessário, né? Devido ao tamanho
do nosso país, devido às diferenças de realidades entre os estados, as regiões. Você não vai ter a mesma infraestrutura crescendo na velocidade que a gente precisaria para ter uma mudança rápida para um mindset de 100% elétrico. Então, efetivamente, a gente vai passar por um momento onde os veículos híbridos serão os grandes impulsionadores, né, e vão introduzir esse novo consumidor. Aqui o veículo 100% elétrico é o step seguinte. E aí sim nós vamos estar mais estruturados. Eu duvido muito que a matriz energética brasileira vai, de algum dia, colocar o etanol de lado. Ele vai ser sempre uma das opções. E eu acho isso muito salutar, porque não existe uma solução única no mercado. Sempre tem que ter as opções. E qual vai ser o papel de cada um desses players, né? A gente falou de demanda do consumidor, que vai exigir uma coisa mais sustentável. A gente falou de governo, que pode ou não dar subsídios e de diferentes intensidades a essas novas modalidades. E a gente falou das empresas. Como é a pressão de cada um desses diferentes players para que isso aconteça, para que isso... Porque eu entendo que na América Latina é diferente, mas o share de híbridos e elétricos é muito maior em quase todos os países onde o setor é mais desenvolvido, né? Sim. Eu acho que no Brasil a gente tem essa questão o governo, nesses últimos anos, né, no período pandêmico, acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de dar um passo de liderança em relação à mobilidade descarbonizada, né, que é essa discussão que a gente viu ganhar muita força na Europa nesse período. O Brasil ficou meio parado e a gente tem essa questão do biocombustível, da energia limpa, né, de uma matriz energética muito mais sustentável. Então, perdemos aí uma oportunidade, mas ainda dá tempo, né? Até porque a Europa está patinando, toma uma decisão, volta atrás, pensa de novo e tudo mais. Então, o Brasil tem uma oportunidade muito legal, né, de desenhar essa política. A gente está nesse momento discutindo a nova etapa do Rota 2030, que é a política que guia a indústria automotiva. Claro que tem uma pressão das montadoras para não serem muito apertadas ali, né, na questão de eficiência energética, mas se o Brasil toma uma decisão que força um pouco mais a eletrificação e tudo mais, acho que esse é um caminho importante. E até a questão do etanol, porque no fim das contas, a oferta de veículos flex não significa que as pessoas estão abastecendo com etanol e tendo um uso mais sustentável do carro. E eu percebo que chegou um momento da indústria também educar o seu consumidor sobre isso, trazer soluções, né? Soluções tecnológicas que direcionem para essa questão do etanol. Então, acho que vai ser uma corrida interessante, vai precisar talvez de um passo do governo e um passo da indústria em relação ao consumidor. Isso é fantástico. E levando em consideração o que você comentou, a gente realmente não tem muita certeza de quando você vende um veículo flex, que ele vai usar o etanol e que vai ser mais, vamos dizer assim, saudável para o meio ambiente. Muitas empresas, principalmente as mais direcionadas para o ESG, elas já têm hoje, dentro de suas políticas, muito essa questão de que você tem o teu benefício do cartão de combustível, mas ele só é válido desde que você abasteça álcool. Então, é uma forma de algumas empresas já buscarem esse momento porque ela está realmente comprometida, mas não é algo natural, é algo que você tem que forçar. Então a gente precisa realmente educar a população para isso. Por outro lado, se hoje nós fizéssemos uma mudança de chave e passasse a usar álcool para todos os veículos, nós não teríamos capacidade suficiente para fornecer etanol para todos os veículos que estão rodando. Então, realmente tem que ser uma mudança estruturada, com embasamento nas leis do governo, no que o incentivo vai dar para que toda a cadeia esteja preparada para a movimentação. E preparada, que a gente diz, é preparada com uma maneira que ela seja perene e evolua com o movimento, né? Não é hoje eu estou preparado e daqui 4, 5 anos eu começo a perceber que eu não evolui nada, né? Você não para, tem que ser uma evolução constante. A gente também não pode deixar de falar talvez um dos assuntos mais urgentes agora, que é novas regras, novo regime tributário de exceção que o governo está propondo para modelos de entrada e até R$120 mil, mas as regras ainda não são totalmente claras. O que vocês acham que vai acontecer com esse novo movimento? Até porque houve idas e vindas com relação ao tempo de duração dessas regras também. Sim. É verdade. Hoje houve uma expectativa muito grande que a regra duraria pelo menos 12 meses, né?
Era isso a expectativa de muitas montadoras que fazem parte, né, do nosso mercado, o que acabou não acontecendo. Poderia impulsionar uma subida de volume importante, né? Essa era a expectativa da indústria. Se falava antes numa expectativa de crescimento de 150 a 250 mil carros no ano. E hoje, com o valor que foi colocado, que não é mais tanto o tempo, é mais o valor, você tem um teto de limite, né, em valor financeiro, isso pode levar a um crescimento em torno de 130, no máximo 150 mil. Então, houve uma restrição, o ganho não vai ser tão grande. Então, realmente, é algo que foi aquém da expectativa do mercado. Está gerando bastante barulho, o movimento e a procura nas concessionárias aumentou significativamente nos últimos 10 dias, 2 semanas. Agora, esse resultado nós enxergaremos nos próximos 15 dias, quando efetivamente os emplacamentos passam a entrar dentro do sistema. Aí nós vamos enxergar o quanto isso trouxe de contribuição efetiva para um crescimento do mercado, mas que será um crescimento muito pontual, né? Sim, com certeza. Gera um movimento importante de confiança, né? De uma certa empolgação. Então, todo mundo anunciando descontos das marcas nos seus carros, o consumidor também começa a se interessar e tudo mais. Mas, de fato, né, não é uma medida que muda o jogo, né? Acho que é algo a ser acompanhado se isso vai se transformar em uma medida mais perene, algum tipo, né, de... Tem a questão da reforma tributária sendo discutida em paralelo, então tudo isso pode trazer Sim. mudanças mais definitivas, mas por enquanto entendo também, concordo muito com o Marcelo, que é algo que vai ter um impacto mais pontual e a gente precisa entender a propensão do governo a estender isso e tudo mais, né? Esse governo vem com essa pauta de reindustrialização, mas nós já sabemos por experiências anteriores que esses incentivos mais pontuais acabam gerando ressacas depois, então é preciso acompanhar. E o mercado brasileiro ele sempre foi muito movido pelo financiamento. É uma ferramenta Com certeza. fortíssima. Então, as taxas de juros hoje não são atrativas como foram nos momentos áureos que o Brasil chegou próximo a 3 milhões de veículos. Não é a mesma. Então, tem que se mudar algo. A pandemia também trouxe uma redução da renda. Então, as pessoas também têm uma cautela maior, com uma taxa de juros altos, ela acaba evitando o passo. E o que a gente acabou vendo também é que nesse período o mercado de usados acabou se beneficiando de alguma maneira, né? Houve uma valorização também do veículo usado porque ela não tinha o dinheiro para o novo. Então, realmente, se nós queremos algo mais perene, de mais longo prazo, nós temos que pensar no processo completo. Financiamento, eu preciso de taxas boas, eu preciso de condições boas e os produtos têm que estar disponíveis também com uma estrutura de longo prazo para que as montadoras se planejem. Ouvindo vocês, é impressionante os desafios que o setor tem hoje. É impressionante, é de todas as ordens e de todos os lados. E eu queria tentar acabar com esse olhar, mais uma batata quente, Giovanni, para vocês, que é justamente quais os grandes riscos e oportunidades que o setor pode perceber nessa enorme complexidade que vocês estão trazendo. Eu acho, você disse muito bem, Marcos, como o cenário é muito complexo, existe uma tendência da indústria pautar uma coisa por vez, quando a gente pensa do ponto de vista das empresas, né? Então agora a gente vai correr atrás, tem essa questão do carro popular, dos incentivos, vamos tentar vender, vamos tentar baixar preço, e aí você deixa um monte de coisa de fora, e aí se passaram alguns meses importantes do ano. Depois vira uma outra pauta. Então, eu acho que a maior oportunidade, o maior risco é o setor conseguir, de fato, fazer a gestão de várias frentes de uma forma mais assertiva. Então, a gente vai conversar com o governo, mas não vamos deixar de fora esse consumidor que a gente comentou, por exemplo, mais de serviços de mobilidade, né? As empresas lançaram, cada montadora tem hoje no Brasil sua própria empresa de serviços de assinatura. Tudo bem, mas isso não resolve, né? E o carro que você está vendendo para a locadora, como ele está indo? E o carro de aplicativo, como ele está sendo usado? Cadê esse pulso, né, do uso do carro, da maneira que as pessoas querem se deslocar, feito de uma forma um pouco melhor, esse produto desenvolvido mais com essa conexão mais direta com o que acontece na rua, né?
E aí a gente pode incluir o uso do combustível mais sustentável, o dia a dia de um motorista de aplicativo que trabalha 12 horas, a gente sabe. Então, eu acho que essa discussão precisa ser mais 360, né? Olha, essa colocação é perfeita e é um dos desafios que a gente comenta aqui dentro da Ipsos também, né? É como auxiliar as montadoras a olharem para esse consumidor e pesquisarem eles também, porque tem uma tendência de sempre pensar no cliente pessoa física, né? Mas hoje, como você falou, 30% dos carros hoje estão direcionados para as locadoras. E quando eu olho pessoa jurídica, e aí eu estou falando de empresas que compram veículo para frota, esse mercado chega a 47%. Então ele é gigante. E chegar nesses clientes e perguntar para eles o que eles estão achando do produto, como está sendo a adaptação, é um grande desafio ainda para o mercado. E ele é um desafio, mas ele é uma oportunidade, se você compreendê-lo e saber trabalhar para esse futuro. E a outra oportunidade que nós temos é de ter uma boa construção dessa nova evolução da Rota 2030, para dar um horizonte de trabalho maior para as montadoras instaladas no país, porque é isso que precisa para a gente fazer algo mais estruturado. E num momento chave, né? Esse momento passa a ser absolutamente pivotal para que pode determinar o sucesso ou não das marcas, né? Exatamente. Muito bom, gente, muito bom. Estouramos nosso tempo bastante, tem a plaquinha já subindo várias vezes, mas não dava para parar. Muito obrigado, Giovana, obrigado, Marcelo. Ótimas discussões. Até a próxima edição.